aprendendo da palavra, né? Cada dia que Deus tem trazido a sua igreja, o seu povo, Ele tem um alimento prontinho, pronto para somente você receber. Então diga: Senhor, fale comigo mais uma vez nessa noite. Já falou através do cântico, através das orações, através da saudação. Agora vamos aprender com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Vamos assim dar continuidade, meus irmãos, ao estudo da carta de Paulo a 2 Coríntios. Por favor, peço que os irmãos abram 2 Coríntios no capítulo 5. Vamos assim dar sequência ao estudo da Santa Palavra do Senhor. Quem tem aprendido aqui, por favor, realmente diga amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruídas, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absolvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes nesse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu fico maravilhado com a capacidade do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tem uma característica muito interessante, porque ele consegue repreender quando é preciso repreender. Paulo, ele consegue ensinar quando é preciso ensinar. Paulo, ele consegue exortar quando é preciso exortar. Mas Paulo também, ele consola no momento em que a igreja deve ser consolada. Nós vimos em outras cartas Paulo chamando esses irmãos de incrédulos, de ignorantes. No capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo vai escrever não uma palavra de consolo, mas uma palavra de exortação, dizendo: olha, eu da outra vez eu fui bonzinho, mas quando eu estiver aí, vocês me aguardem. Mas nesse capítulo 5, irmãos, Paulo traz uma palavra de consolo. Para a gente entender de forma clara as cartas de Paulo, nós temos que ter, meus irmãos, como pano de fundo, que Paulo, ele faz uma defesa sistemática do seu apostolado e do seu ministério. Quando a gente tem isso como pano de fundo, nós conseguimos entender a carta de Paulo aos Coríntios. E ele faz isso, irmãos, interessante, perceba você, que ele faz isso, irmãos, mostrando um contraste da vida. Os contrastes da vida, aquilo que nós passamos aqui nessa vida, os sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida servindo a Deus, mesmo sendo morada do Espírito Santo.
E ele faz isso e mostra como um contraste. Ele faz isso, irmãos, como nós vimos no estudo passado, no capítulo 4, nos últimos versículos. Paulo, ele fala, olha, essas aflições que vocês têm passado, essas tribulações que vocês têm passado, a angústia que nós passamos aqui neste corpo, o sofrimento, as decepções, as lutas, as dores que nós passamos aqui, nada disso, absolutamente nada disso, é de se comparar com a glória que nós vamos receber do nosso Senhor. Porque, irmãos, isso é um contraste. E ele fala isso nos 3 primeiros versículos. Ele diz, olha, nós somos um tabernáculo terreno. Nós somos como uma tenda, que estamos sujeitos aos intempéries da vida. Nós estamos sujeitos às dores da vida, porque isso é um contraste. Porque como nós, sendo templo do Espírito Santo, sendo morada do Espírito Santo, mas como ele disse no capítulo 4, nós somos vasos de barro. O que tem dentro de nós é precioso, é um ouro puro, refinado, vindo do Pai para nós. Mas isso não nos impede, irmão, de sentir as angústias dessa vida. Isso não nos impede, meus irmãos, de sofrermos aqui na terra. A gente sente o passar dos anos, a gente sente as preocupações do nosso dia a dia. Nós sofremos as ansiedades dos problemas que nós enfrentamos na vida. Tudo isso nós sentimos aqui nesse corpo. Mas ele diz, olha, é momentâneo, meus irmãos. É momentâneo o que você tem passado. É momentâneo que a gente sofre aqui nesse tabernáculo falível, nesse tabernáculo que sofre, que sente. Porque o nosso Deus tem preparado um edifício eterno. Louvado seja Deus. E ele traz isso, irmãos, nesse contraste. Ele traz esse consolo nessa forma de contraste, ao qual às vezes pode confundir esses despercebidos. Algum despercebido pode passar, mas como é que pode? Nós sermos morada do Espírito Santo e padecer tanto nessa vida, passar por tantas decepções nessa vida. E ele traz isso, irmãos, como uma forma de consolo, para que esses irmãos entendessem que é momentâneo e que é passageiro, porque realmente, irmãos, essa tapera é fraca. Como os tabernáculos não era um edifício permanente, solidificado, com alicerce, dando a nos entender o que é a nossa vida aqui. É transitório. Assim como Paulo fazia tendas, onde essas tendas, os antigos daquela época, eles tinham que mudar, levar de um lado para outro, e que também tinha um prazo de validade. Não era resistente às chuvas, às tempestades. Ele está mostrando assim também como é o nosso corpo, que também é sujeito a essas coisas. Isso nos mostra, meus irmãos, e isso nos traz uma maturidade, que a gente precisa entender, meus irmãos, que a vida de cristão, ao contrário de que em alguns lugares é pregado, que só é bênção, só é vitória. Tem bênção, tem vitória, tem também, é promessa de Deus, está na Bíblia. Mas essa, irmãos, não é a ordem, porque se a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quando esses irmãos olham para a vida do apóstolo Paulo, aí é possível ver o que o apóstolo Paulo passava. Paulo passava necessidades básicas. Paulo foi esbofeteado. Paulo sofreu naufrágio. Paulo saiu como morto da cidade de Éfeso. E eles poderiam olhar para Paulo e dizer, mas por isso que os coríntios contestavam o ministério de Paulo, porque via Paulo passando por isso. Eu imagino Paulo nos nossos dias, a dificuldade que ele teria de pregar em muitas igrejas, porque Paulo, ele vem com o evangelho de sofrimento, ele vem com o evangelho trazendo nas suas costas a marca do sofrimento por amor a Cristo. E Paulo traz esse consolo àqueles irmãos. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês podem sofrer perseguição, eu sei que vocês podem sofrer angústias,
Eu sei que vocês podem sofrer tudo que essa vida é capaz de trazer sobre a vida de vocês, mas tenham esperança, porque isso é passageiro. Tenha fé, porque isso vai passar. Continue firmes, continue crendo na promessa de Deus. E isso, meus irmãos, cai como uma luva, esse consolo na vida daqueles irmãos, como assim também cai na nossa. Imagine, irmão, se o que é da nossa vida, se a gente pensar apenas aqui, se a gente olhar aqui o sofrimento que passamos, que graça teria? Que graça teria nós estarmos aqui nessa noite? Que graça teria nós estarmos aqui e muitas das vezes até nós chegamos aqui arrebentados, açoitados pela vida, e nós olhássemos e dizer, mas é só isso? Não, meu irmão, não para aqui não. Tem uma promessa para mim e para você. Tem um edifício preparado para mim e para você, não feito por mãos humanas, mas feitas pelo nosso Senhor Jesus. Mas só que isso, meus irmãos, tem um contraste interessante, porque isso deixa uma lacuna aberta. Porque esses irmãos olham para a vida de Paulo, vê como é que Paulo está. Olha para a vida dos irmãos e vê como alguns estão. E diz, certo, Paulo, tudo bem, Paulo. Mas que garantia eu tenho, Paulo, do que você está falando é verdade? Que garantia eu tenho, Paulo, de que se eu estou sofrendo agora, sofrendo e padecendo agora, mas que garantia eu tenho de que vou receber a promessa? O que é que você, Paulo, pode me oferecer como garantia? E aí, irmãos, Deus sabendo da incredulidade dos homens, sabendo que o coração do homem é tendencioso à incredulidade, Ele deixou como um penhor e como garantia o Espírito Santo. Versículo 5, por favor. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou, quem nos prometeu para isso, e Ele nos concedeu o Espírito como plena garantia do que está por vir. Porque para esses irmãos, eles poderiam dizer, certo, Paulo, mas nós não estamos vendo. Que garantia é essa? E Paulo, meus irmãos, é interessante porque Paulo traz o significado de penhor, traz a ideia no grego, e os irmãos ali de Coríntios poderiam entender, traz uma ideia de uma primeira prestação. Olha, o que eu estou dizendo a você, eu sei que é uma novidade, vocês de Coríntios nunca ouviram esse evangelho, vocês nunca ouviram essa palavra, vocês nunca ouviram falar dessa promessa. Tudo bem, eu sei que vocês estão sem acreditar. Como a gente, às vezes, quando vai fazer um negócio, a gente vai fazer um negócio com um cliente novo, e aquele negócio é um negócio vantajoso, que gera em nós suspeita. Primeira coisa que a gente faz, tudo bem, está certo, eu faço a sua mercadoria, mas eu quero 50% adiantado. Não é assim que a gente faz com um cliente novo? Quem de nós vai fazer um negócio assim, com alguém que a gente não conhece, algum cliente novo, e a gente vai dizer, tá bom, tá certo, eu vou fazer, sem a gente ter uma garantia. Mas esses irmãos, ele entendia essa garantia. Era como se Paulo estivesse dizendo ali àqueles irmãos, e diz, olha, vocês agora têm o Espírito Santo, vocês não têm mais por que duvidar, porque o penhor já está dado, a garantia está na mão de vocês, não tem como esse negócio dar errado, o negócio está certo, Ele já prometeu aqui 50% do negócio, já está com vocês, não tem mais por que vocês duvidar, porque o meu Espírito está com vocês. Então não tem mais por que vocês duvidar que vocês vão receber essa promessa de um novo corpo, porque o Espírito Santo, Ele é o garantidor, Ele é a garantia, Ele é a certeza para aquele que aceitou a Jesus Cristo. E aquele, irmãos, que aceita Jesus Cristo, eles têm essa promessa por certa. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. E aí talvez você pense, certo, mas tudo bem, mas como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Ah, irmão, o fato de você estar aqui hoje é porque o Espírito Santo tocou do seu coração para você estar aqui. A garantia, a certeza do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos corrige e não nos permite mais fazer o que fazíamos outrora. A certeza que nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, é quando nós estamos aqui, nós temos essa certeza
que nós não estamos em vão, e o Espírito Santo fala ao nosso coração, e essa é a garantia, e essa é a certeza que Paulo mostra isso àqueles irmãos de Coríntios, e essa também é a nossa garantia, porque nós também temos e recebemos o Espírito Santo. Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que está do seu lado, aquele que vai continuar do seu lado. Essa promessa é fiel e verdadeira, porque quem fez essa promessa não é um homem para mentir, mas sim é o nosso Deus. E se Deus já depositou na nossa conta, meus irmãos, não na nossa conta dinheiro, ou ouro, ou prata, mas já está garantido, já está na nossa conta, já está na nossa vida o seu Espírito Santo, porque Ele é fiel. E Paulo mostra isso a esses irmãos, e esses irmãos vão conseguir entender muito bem. Mas um segundo contraste, meus irmãos, o consolo que Paulo traz a esses irmãos em forma de contraste, o segundo, é ter bom ânimo, é ter confiança, mesmo estando distante do Senhor. E você olha na sua Bíblia, no versículo 6. Portanto, andamos sempre confiantes, preste atenção nessa palavra, andando sempre confiantes, cientes, de enquanto presentes nesse corpo, estamos distante do Senhor. Ora, como é que a gente entende esse versículo? Como é que nós somos morada do Espírito Santo? A Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo, e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Como é que nós estamos ausentes do Senhor? Como é que a gente entende esse versículo aqui? Sabe, meus irmãos, para a gente entender esse versículo aqui, irmão, nós precisamos entender que o nosso corpo nos prende de estar com o Senhor. Ah, mas Deus está em todo lugar. É verdade. De um extremo ao outro do universo, o salmista diz: do mais profundo mar, o mais alto céu, tu ali estás presente. Essa é a presença espacial do nosso Deus. Mas a presença especial, o pecado nos impede de estar com o Senhor. Por isso que Paulo diz que nós estamos ausentes. E quando Paulo diz que nós estamos ausentes no Senhor, meus irmãos, é preciso a gente entender lá em Adão. Quando Deus cria ali o homem, Deus criou Adão, e Adão ali optou, pecou, e Deus expulsa Adão do paraíso. Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, expulsa da sua presença. E ele sai agora carregando a sentença do pecado, separando o homem de Deus. Mas louvado seja o Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, porque Jesus, ele faz isso, ele nos religa a Deus, ele nos traz de volta para Deus. E ele faz isso porque, irmãos, quando o ser humano, quando Adão peca, é feita essa separação especial, é feita essa separação de nós estarmos perto, porque o que nos impede de estarmos com o Senhor é apenas este corpo. Essa ideia de que morreu e está dormindo não é verdade, porque Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando a gente morre, a gente já está com o Senhor. Já falei sobre isso aqui com os irmãos. Mas esse fato de Paulo dizer aqui aos irmãos: olha, nós estamos ausentes, distantes do Senhor, traz a ideia, meus irmãos, aqui de distantes do lar. Por quê? Porque a cidadania que foi perdida lá em Adão, a cidadania celestial que foi perdida em Adão, nós conquistamos elas através do Senhor Jesus Cristo, que conquistou para nós, melhor dizendo, através do seu sacrifício na cruz. E a cidadania do céu também agora ela é nossa. Essa cidadania que foi perdida em Adão, ela foi reconquistada por Cristo. Por isso que agora nós estamos ausentes de forma especial, de forma perto. Quando a gente morre, a gente está perto, nosso espírito vai para o Senhor, volta para o Senhor. Mas o pecado faz essa separação. Aí vem Jesus e conquista para nós essa cidadania. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós temos duas cidadanias. Só que a nossa cidadania do mundo, a cidadania terrena, ela é uma segunda cidadania. Porque em Cristo nós conquistamos o direito de sermos comparados a filhos de Deus. Está lá em João 1.
E a cidadania que outra hora, por causa do pecado, foi perdida, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ela de volta. Nós somos, meus irmãos, embaixadores de Cristo aqui na terra. Eu passei em Brasília, no setor das embaixadas, e lá existem várias embaixadas, representantes de vários países, pessoas que estão em outros, que está aqui no Brasil, pessoas que vieram de outros países, representando o seu país ali naquele lugar, falando do seu país ali naquelas embaixadas. A mesma coisa, meus irmãos, somos nós. Cada um que está aqui é um embaixador de Cristo nessa terra. Cada um que está aqui é um representante de Cristo nessa terra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa cidadania, ela é celestial. A nossa, irmão, cidadania, ela não é terrena. Jesus conquistou de novo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós conseguimos entender esse versículo 6. Terceiro consolo, em forma de contraste, meus irmãos, que Paulo traz, é confiar, ainda que os nossos olhos carnais não vejam. Verso 7 e o verso 8. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Pois vivemos por fé, e não pelo nos que é possível ver. E sendo assim, caminhamos em confiança, e preferimos estar ausente desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Havia um contraste, meus irmãos, porque esses irmãos, eles não viam a promessa. Eles receberam esse evangelho. Paulo evangelizou esses irmãos. E eles têm esse desafio agora, de crer na promessa mesmo sem ver. Eles tinham que agora continuar crendo no que Paulo havia dito, mesmo sem ver. Sabe, meus irmãos, a fé é isso. A fé é a gente crer, ainda que a gente não veja a promessa. A fé é a gente crer sem mesmo contemplar com os nossos olhos carnais. A fé, meus irmãos, é a gente saber, os nossos olhos, talvez você não possa ver os anjos de Deus ao seu redor, mas é você crer que Ele está ao seu redor lhe protegendo. A fé é a gente chegar aqui e a gente não ver a Jesus, mas é a gente crer que Jesus está nesse lugar. A fé, meus irmãos, é aquilo que Abraão fez. Sai da tua terra, Abraão, e da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. E ele, sem ver e sem saber, ele vai. Ele está indo crendo, sem ver. É fazer aquilo que Moisés fez, que rejeitou ser chamado de filho de Faraó, de ser neto de Faraó, ainda por uma promessa distante ainda, mas ele creu mesmo sem ver. É aquilo que Raabe fez quando os espiões chegam ali em Jericó, e ela que nunca ouviu falar, mas chega ali os espiões e começa a falar de um povo que era separado e escolhido, e ela nunca, mesmo sem ver, ouviu pela primeira vez, mas ela creu no seu coração. A fé é a mesma coisa que Jó, perdeu os bens, perdeu a sua saúde, mas disse, ainda que ele me mate, todavia eu esperarei nele. Isso é fé. A fé, meus irmãos, é ainda eu e você estarmos aqui, e talvez, meus irmãos, eu e você, nós temos os nossos pedidos, as nossas petições ao Senhor, e a gente ainda não alcançou ainda, mas eu creio, aleluia, e a gente está aqui ainda crendo mesmo sem ver. Isso é fé. A fé é que move a mim, a fé é que move a você mesmo sem ver. A fé, meus irmãos, ela é muito mais racional do que mística. A fé é mística? É sim, mas ela parte primeiro, irmão, da racionalidade, do nosso pensar, que nós temos que não ver para crer. Nós não precisamos ver para crer, mas nós cremos sem ver. Ainda que eu e você não contemple, ainda que os nossos olhos, meus irmãos, como muito arrotam por aí e dizem, olha, quer ver milagre, quer ver as coisas acontecer, venha para cá. Não, meus irmãos, essa não é a ordem. Jesus repreendeu a Tomé, porque Tomé disse, olha, se eu não ver os cravos na sua mão, eu não vou crer. Jesus se apresenta a Tomé, e Tomé toca ali e diz, Deus meu, Rei meu. E Jesus repreende a Tomé, e diz, ô Tomé, porque tu tocas e veio tu crer?
bem-aventurado é aqueles que não viram o que eu fiz, mas crerão. Está eu e você aqui. Louvado seja Deus, meus irmãos. A fé é isso, é a certeza. Por isso que ele diz, olha, é sempre confiantes. É na confiança que o crente anda, não vendo, mas crendo. Aleluia, irmãos. Isso aqui é um contraste maravilhoso, um consolo maravilhoso para aqueles irmãos de Coríntios. E é um consolo para a minha vida e para a sua vida, eu creio. É a gente ter essa certeza da fé, mesmo sem ver. Louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, e aí o terceiro contraste, melhor dizendo, diante desse contraste, irmãos, Paulo também traz também um desafio e um objetivo para aqueles irmãos. Olha o versículo 9, porque o nosso agora, irmãos, diante desse contraste, desse consolo, nós também nos implica, irmãos, um objetivo de vida, nos implica, irmãos, também um alvo. Versículo 9, por isso, meus irmãos, temos a ambição de lhes sermos agradáveis, que estejamos vivendo nesse corpo, que o deixemos diante dos consolos, meus irmãos, do contraste e da promessa que esses irmãos puderam receber. A vida deles, meus irmãos, tinha que passar a ter um objetivo. A vida daqueles irmãos precisava agora estar em harmonia com o que eles estavam ouvindo. E o objetivo que esses irmãos precisavam seguir era agradar a Deus. Porque, meus irmãos, não é compatível a gente receber o Evangelho, a gente receber as verdades do Evangelho e ter uma vida distinta do que o Evangelho prega. E o que precisava mover aqueles irmãos e precisa mover a mim e a você é vivermos para agradar a Deus. É a gente agora pautar a nossa vida pelo que diz as Escrituras, porque a promessa é fiel, a promessa é verdadeira, ainda que os nossos olhos não veem, mas nós não vemos, mas nós cremos. A nossa vida ela tem que estar pautada por esse objetivo. Vivermos para agradar ao Senhor. E aqui, irmãos, é um desafio para nós. Aqui, irmãos, é um objetivo para nós. É ter a nossa vida pautada, é ter a nossa vida norteada agora por esse Evangelho. Não adianta nada, irmãos, dizermos que cremos, dizer que confessamos ao Senhor como Salvador da nossa vida, e a nossa vida, ainda que por algum momento a gente se desvie do caminho, mas nós temos o Espírito Santo que nos exorta e nos corrige e diz, opa, você agora tem que viver para agradar o seu Senhor. E tem mais, ele diz, olha, quer neste corpo ou no outro, seja aqui, meus irmãos, ou seja na eternidade, a nossa vida é viver para agradar a Deus aqui na eternidade. Sabe, meus irmãos, que eu fico maravilhado, abrindo aqui um parênteses, porque Paulo fala em edifício, e a ideia, irmãos, que nós temos aqui, parece que quando chegarmos no céu, vai ter a casa da família Ferreira, a casa da família Santos, a casa da família Leite, a casa da família Mestre. Até parece que vai ser isso, irmãos. Mas quando a gente lê Apocalipse capítulo 21, e João vê a cidade, mas João não vê casas, João vê muro, João vê portas, João sequer ele não vê o templo, porque o templo é o próprio Senhor que vai estar na cidade. Lá não vai ter mais famílias separadas por sobrenome ou por casa, mas lá vai ter famílias salvas e remidas, um povo só, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Isso aí, meus irmãos, eu fico maravilhado com essa promessa, com aquilo que Deus tem preparado para nós, porque, meus irmãos, a eternidade, ao contrário também do que muita gente tem em mente, não sei se por falta de orientação bíblica ou pelas literaturas que nós assistimos, parece que no céu, na eternidade, e aí está na nossa imagem ainda, na nossa mente,
aquela procissão com um monte de gente de roupa branca e vela na mão, cantando um hino bem, cantando um coro bem triste, parecendo que não tem alegria, mas pelo contrário, irmãos, a eternidade é conhecer aquilo que hoje nós não podemos conhecer. A eternidade, meus irmãos, é conhecer o eterno, aquele que tem o poder de trazer as coisas que não existem à existência. Eu sei que para isso na minha mente e na sua mente é confuso, mas a eternidade, meus irmãos, é algo dinâmico, é algo que não vai ter sonolência, porque se a gente ficar com a ideia de mansão de casa, a gente vai ter a ideia, porque a gente tem casa, porque a gente quer privacidade, a gente tem casa, a gente almoça, e para quem gosta de tirar um cochilinho, porque se sente cansado, vai dormir. A casa traz a ideia de proteger da chuva e do sol. Meus irmãos, mas lá não vai ser preciso isso não. Lá nós não vamos sentir fadiga, lá nós não vamos sentir sono, lá nós não vamos sentir dores, lá nós não vamos sentir cansaço, lá nós vamos conhecer e contemplarmos a grandeza do nosso Deus. Você quer algo mais dinâmico do que isso? Aquele que tem o poder de criar todas as coisas, aquele que tem o poder de nos ensinar, da gente aprender coisas que hoje nós não temos capacidade de aprender, e a gente poder contemplar isso, irmãos. Por isso que o próprio Paulo diz: o que o olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que glória, irmãos, tão grande a gente vai contemplar. Que maravilha tão grande a gente vai contemplar. Diante disso, partindo para a conclusão, meus irmãos, o versículo 10, ele diz: porquanto todos nós deveremos de comparecer diante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Aqui, meus irmãos, quando diz todos, é todos mesmos. É os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como também aqueles que não decidiram pautar a sua vida em agradar a Deus e em fazer a vontade de Deus. Só que esse tribunal, meus irmãos, não é o tribunal dos homens, porque o tribunal dos homens sai sentenças injustas. O tribunal dos homens pega o inocente e transforma o culpado, pega o culpado e transforma o inocente. O tribunal dos homens, ele pega processo e engaveta. O tribunal dos homens, os dos amigos, eles deixam lá. No tribunal dos homens é corruptível. Mas esse tribunal, irmãos, que nós vamos passar por ele, nós vamos estar diante dele, é o tribunal justo. É um Deus que não pega o inocente por culpado, nem culpado por inocente. Esse tribunal, meus irmãos, é o tribunal da justiça. Esse tribunal, meus irmãos, é o tribunal justo. É um tribunal que vai estar, meus irmãos, dois povos, aqueles que escolheram e que serviram ao Senhor e que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai dizer: bendito meu Pai, chegue aqui à minha direita, a sentença de vocês foi paga, o que o juiz arbitrou, Jesus pagou na cruz, chegue para cá. Aquele que foi lavado e remido, irmãos, pelo sangue do Cordeiro, ele não precisa temer esse tribunal. Quem tem que tremer esse tribunal, meus irmãos, é ainda aqueles que não tiveram a sua vida alcançadas por Jesus. Porque, irmãos, um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai chegar ali justificado já diante do tribunal. E aqui eu apelo àquele que não tomou a sua decisão ainda por Jesus, meus irmãos. Aquele amigo, amiga que agora vai nos ver, talvez, ou se alguém aqui nessa noite, eu não sei. Você precisa tomar a sua decisão e chegar diante desse tribunal
com as suas vestes limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Sabe, meus irmãos, eu fico maravilhado com os ensinamentos da palavra de Deus, quantas coisas maravilhosas a gente consegue aprender com a palavra de Deus. Mesmo, meus irmãos, em meio aos contrastes da vida, mesmo em meio aos intempéries da vida, nós conseguimos ter consolo, nós conseguimos ter esperança e conseguimos ter fé em meio a tudo isso. O fato de você estar aqui hoje é a fé que move a sua vida e a minha vida, e de nós estarmos congregando e aprendendo na sua santa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Que bênção do céu, a gente conferir a palavra que leva para o céu, palavra que não é apenas palavra de homens, como a gente muitas vezes temos visto por aí afora.